Será que é hora de investir pesado nas ações da Petrobras? Muitas pessoas se perguntam isso com a escalada do preço do petróleo no início da guerra entre Estados Unidos e Irã. De fato, tem um impacto nesse mercado que a gente não tem dimensão de qual vai ser. Se vai ser um impacto gigante, um impacto de curto prazo, um impacto sistêmico. Por isso, muitos fazem essa pergunta. E para responder ela, eu chamei aqui o meu sócio, Felipe, planejador financeiro CFP, que vai falar o que a guerra do Irã tem a ver com a Petrobras, quais são as consequências para a empresa e se vale a pena investir em Petrobras ou não. Ele vai revelar também motivos por que a gente está investindo em Petrobras. Sim, a gente está investindo, o motivo pode te surpreender. Então, bora pro conteúdo. Boa, vamos lá e vamos começar entendendo esses conflitos que estão rolando, porque o fato é que o mundo já está completamente diferente desde que os Estados Unidos atacou o Irã recentemente. E isso tem tudo a ver com o petróleo mundial, inclusive com a Petrobras. Afinal de contas, o Estreito de Hormuz, que é por onde passa 1/5 de todo o petróleo do mundo, ele está nesse momento praticamente paralisado. E para você entender o tamanho do que está acontecendo aqui, a gente precisa voltar na história lá para 1979. Foi quando a Revolução Islâmica tomou conta do Irã. Desde lá, o país passou a ser comandado pelos ayatollahs. E foi justamente naquele momento que Estados Unidos e Irã viraram inimigos declarados. De lá para cá foram praticamente 5 décadas de sanções, ameaças, espionagens e tensão constante, até que o Donald Trump decidiu atacar diretamente o Irã. E aí os Estados Unidos se uniu com Israel para que eles lançassem juntos uma ofensiva contra o Irã. Centenas de alvos foram atingidos nessa história. Daí o líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei, de 86 anos, foi morto. Além dele, comandantes militares, negociadores, figuras centrais do regime simplesmente desapareceram. Ou seja, em poucas horas, a estrutura do poder que governava o Irã desde 1989 começou a ser diretamente extinta. Mas aqui começa a surgir um problema. O que é que vem depois disso? O que é que acontece daqui pra frente? Bom, a tese dos Estados Unidos é que eles querem ver uma mudança de regime no Irã. E segundo o Trump ali, não se pode mudar um regime sem tropas em terra. E é por isso que o que a gente tá vendo é justamente a execução do plano do Trump acontecendo. Só que o próprio Trump também deixou claro que ele não pretende enviar soldados para lá. A aposta dele, na verdade, é que o regime vai cair sozinho. Ou seja, ele foi lá, enfraqueceu as principais cabeças do atual regime e ele quer que a atual população, que na tese dele está insatisfeita com o que está acontecendo, entre em revolução até que a própria população iraniana assuma novamente o poder do país. E isso aqui é uma aposta que nenhum país tentou antes. E é justamente por ser algo novo e imprevisível que o mercado financeiro entrou em parafuso. Bolsas globais derreteram com o temor da ampliação dessa guerra no Oriente Médio. E vários índices do mercado financeiro simplesmente aumentaram de forma repentina a volatilidade. E aí, ao mesmo tempo que isso tudo acontece, o Irã não ficou parado. Horas depois dos primeiros bombardeios, eles dispararam mísseis contra Israel e contra bases americanas nos Emirados Árabes, no Catar e no Kuwait. Então veio a ofensiva de um lado e veio de outro. E foi justamente depois desse momento que a iniciativa mais crítica para esse vídeo, para o petróleo e para o mercado financeiro mundial aconteceu. O Estreito de Hormuz, a passagem marítima mais importante do planeta para o petróleo, foi declarada uma zona proibida pelo regime iraniano. E como os ensinamentos mundiais é de que quem controla o Estreito de Hormuz acaba controlando os fluxos mundiais de petróleo, isso aqui se torna relevante para o mundo todo. E é aqui que entra a relação do Irã com a Petrobras. Olhando mais detalhadamente para o Estreito de Hormuz, a gente vê basicamente uma faixa de água de 33 quilômetros de largura na costa sul do Irã. E aí quando a gente olha para os números, a gente vê que cerca de 15 milhões de barris por dia dependem dessa passagem. E o problema é que se ela fecha, não existe um plano B que dê conta disso tudo. E se ela fecha, a disponibilidade de petróleo no mundo todo reduz, o que consequentemente diminui a oferta dessa commodity e usando uma das leis primordiais da economia, se a oferta é menor, o preço sobe. Foi o que a gente viu nas manchetes, preço do petróleo subindo mais de 10%. Sendo que a gente tá falando só do começo desse conflito. Para você ter noção, depois dessa alta toda, o petróleo já atingiu mais de 91 dólares por barril, mas tem gente falando que isso pode pular para 108 dólares por barril, que seria basicamente mais 20% de alta, e outras pessoas ali comentando que ele pode atingir 100 dólares por barril. E as consequências disso chegam não só na Petrobras, mas no Brasil como um todo. Porque se a gente lembrar que o nosso país vive uma matriz de transporte que basicamente depende da gasolina para fazer toda a logística daquilo que a gente usa, se o petróleo fica mais caro, naturalmente a gasolina tende a ficar mais cara, seja no curto ou no médio prazo. Com isso, todos os fretes ficam mais caros, afetando basicamente todos os setores da nossa economia. E isso chega num momento
momento onde a gente estava começando a tentar controlar os índices de inflação do nosso país, batendo ali cerca de 4,5% no fechamento do último mês, mas essa história vem para pressionar a nossa inflação de novo. E é por isso que muita gente já começa a falar, inclusive, que o corte da Selic, que já estava meio que precificado para acontecer agora em março, pode não acontecer e ser atrasado novamente. Beleza, então aqui a gente entendeu essa relação do preço do petróleo, mas vamos olhar mais diretamente para a Petrobras e entender esse impacto aqui, porque até o começo de 2026, ela já acumulava uma queda de praticamente 15%, olhando de março de 2025 até aqui. Mas aí na entrada desse ano o cenário mudou, assim como a Bolsa também se beneficiou bastante dos movimentos de entrada de fluxo de capital estrangeiro, a Petrobras já subia mais de 31%. Quando a gente fala do petróleo, a história mostra que esses choques repentinos geopolíticos, eles tendem a ter movimentos iniciais mais acentuados, mas se o conflito ele for contido, isso não tende a reverberar demais e essas tensões no preço acabam se dissipando. Então o resumo dessa ópera é que o ponto-chave do conflito é que ele precisa ser contido. Se ele continuar escalando e mantendo impactos diretos no canal de Hormuz e no preço do petróleo, é natural que isso impacte o nosso país de forma mais forte. A previsão central dos analistas é que o Irã não vai conseguir fechar totalmente o Estreito de Hormuz, mas que as exportações iranianas serão interrompidas. Agora, já tem gente falando que o risco é real. E sim, esse estreito pode fechar e fechar por mais tempo. E é aí que a gente estaria falando de uma alta mais forte no petróleo, acima de $100 o barril, o que naturalmente afetaria diretamente o Brasil e a própria Petro. E aí eu sei que muita gente aqui se pergunta, tá, Felipe, mas a Petrobras, ela tem relação com o petróleo, ela vende derivados de petróleo. Por que se o preço do petróleo internacional subir, ela vai ser afetada negativamente por essa história? E essa é uma colocação importantíssima. Se a gente volta um pouquinho na história, no dia 16 de maio de 2023, houve o fim do PPI. Era a política de paridade internacional dos preços do dólar que a Petrobras vinha praticando desde então. O que é que isso significava? Ora, em qualquer volatilidade de curto prazo do petróleo, o preço da gasolina, os derivados que a Petrobras vende a partir da commodity do petróleo, eles aumentavam ou reduziam muito rapidamente. Mas como promessa de campanha ali do próprio presidente Lula, quando ele foi eleito, ele disse que ia acabar com o PPI e realmente acabou. A consequência disso é que mesmo quando o petróleo sobe, a Petrobras acaba sendo forçada a usar uma margem competitiva que ela tira lá da extração do pré-sal, por exemplo, que tem um custo de extração muito baixo, para amortecer os preços dos combustíveis. Uma vez que o custo da mercadoria dela subiu, mas ela não consegue subir o preço diretamente para o consumidor. Então é o bolso da empresa e, consequentemente, de todos nós que absorve essa volatilidade no curto prazo. E isso é mais verdade ainda quando a gente fala de um ano de eleição. É natural que quem está dominando a máquina pública não queira ver de jeito nenhum um aumento de preço de gasolina para o Brasil como um todo, o que traz impactos de inflação e de insatisfação popular. Entendido isso e sabendo que não tem como a gente prever o que vai acontecer no futuro, fica a próxima pergunta. Tá, mas será que vale a pena comprar a Petrobras agora ou não? E aí, para te responder isso, eu quero te convidar a fazer um exercício mental comigo. Vamos imaginar que você é um investidor que você já tem Petrobras na sua carteira e que aí você enxergou esse momento de mercado. A partir daqui, você vai sentir uma certa dor, né? Poxa, eu tenho a Petrobras, está acontecendo alguma coisa, o que é que eu tenho que fazer? E é justamente aqui que dois tipos de investidores, eles acabam seguindo caminhos diferentes. O primeiro tipo de investidor é aquele que acaba tomando decisões com base em notícias, e isso não é difícil de encontrar. Nos próprios comentários aqui do YouTube, a gente vê isso muito acontecer. Se a gente volta lá para 2022, perto de quando eu te falei aqui do fim da política de paridade de preços da Petrobras, a gente viu muita gente dizendo, eu tenho posição da Petrobras, mas aproveitei aqui esse momento para vender metade da minha posição, ou o Fernando aqui, que falou que vendeu tudo e vai embora desse país, enquanto que o dinheiro não fica no mesmo preço do papel higiênico. Então você vê que naturalmente existe uma confusão do momento político com a decisão de investimentos desse tipo de investidor. Agora, existe um segundo tipo de investidor aqui, o cara que toma decisões com base em estratégias comprovadas, de forma racional e não somente com base em narrativas. Quer ver um exemplo disso? Naquele mesmo momento que muita gente estava querendo vender a Petrobras, no começo de 2022, a nossa estratégia de investimentos aqui no Clube do Valor apontava compra, apontava uma empresa extremamente barata e descontada. E como a nossa filosofia é sempre de seguir estratégias comprovadas de forma racional, a gente não questionou e simplesmente comprou a Petro naquele momento. O resultado disso é que no ano passado a gente vendeu uma parte da posição lá no nosso time da gestora de investimentos e quando a gente somou todo o retorno com aquela posição ali, foram mais de 130% de valorização. Felipe, isso vai sempre acontecer então?
vocês vão sempre acertar a hora certa de comprar uma ação e ela vai subir? É claro que não, mas isso aqui é um ótimo exemplo para te mostrar que muitas vezes a narrativa vai te dizer uma coisa que vai te afastar de algumas empresas que estão passando por momentos de dificuldade, mas em alguns casos é justamente nesses momentos em que elas ficam muito mais baratas. E os investidores que sabem aproveitar essa dicotomia de mercado acabam ganhando dinheiro de verdade. E é por isso que eu sempre gosto de bater na tecla, você precisa começar a separar o seu eu investidor do seu eu cidadão. Aqui as narrativas valem, aqui a racionalidade ela precisa vencer. E para tomar decisões racionais, a gente usa estratégias que são 100% sistemáticas, que se baseiam somente em critérios matemáticos, que mostram se uma empresa segue dando resultado, mesmo com o preço do mercado mais baixo. É assim que a gente faz com a estratégia das ações mais baratas da bolsa, por exemplo, que quando a gente olha para o histórico dos últimos pouco mais de 20 anos, ela entregou um resultado de mais de 3.200% de rentabilidade, enquanto o Ibovespa ficou em 520%. E é com base nessa estratégia que a gente enxerga que a Petrobras, nesse momento, segue estando muito barata. Ela está na posição número 8 do ranking da estratégia das ações mais baratas da bolsa. Assim como esteve também nos últimos meses, enquanto o mercado estava subindo devagarinho e ela estava caindo, como eu te mostrei no começo do vídeo, por causa da nossa estratégia muito clara. No ano passado a gente teve mais um exemplo de entrar na hora certa nessa empresa. Quando a gente vendeu a Petrobras na alta, numa cotação de mais de R$37 por ação e recomprou quando ela caiu para o preço de R$30. Sem precisar de genialidade, sem precisar ficar prevendo o futuro, somente com base em resultados de empresa, valor de mercado e estratégias sistemáticas. Essa é a forma que a gente gosta de investir e que a gente aproveita os momentos de dificuldade do mercado para, na verdade, comprar os investimentos mais baratos possíveis. E a coisa mais impressionante disso tudo é que mesmo muita gente assistindo um vídeo como esse, elas vão continuar acreditando que a forma certa de investir é pegar uma notícia, tomar uma decisão com base nisso, vender a Petrobras agora porque entrou governo A, governo B, porque tem conflito no Oriente Médio. E são essas pessoas que vão seguir com dificuldade de ganhar dinheiro no mundo dos investimentos. Principalmente num momento como esse, que a gente está vivendo a maior transferência de riqueza da década. Um momento onde o reset econômico já começou e que, infelizmente, somente uma parte dos investidores vai perceber o que está acontecendo agora e vai conseguir aproveitar de verdade para aumentar o retorno da sua carteira de investimentos. Se você faz parte dos investidores que querem aproveitar o momento atual para comprar investimentos na baixa, para ganhar dinheiro de verdade, aí eu preciso te convidar para participar no dia 18 de março às 19 horas do evento A Maior Transferência de Riqueza da Década, onde o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador aqui do clube, vai te mostrar o mapa do cenário atual, os 2 ladrões silenciosos do teu dinheiro, e vai te mostrar a estratégia definitiva para você sempre saber quando comprar e quando vender um ativo. Você se inscrever no evento da maior transferência de riqueza da década é muito simples e totalmente gratuito. Clica no link que eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo. Se inscreve agora mesmo e a gente vai estar te esperando por lá. Dito tudo isso, eu te mostrei o contexto desse conflito no Irã, o que é que isso tem a ver com a Petrobras e como é que você deve tomar decisões em momentos assim. Para que você continue assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro bem relacionado a esse. E eu, Felipe Almeida, te espero no próximo vídeo.